Bebo um golinho d'água para minha voz ficar forte. Então, nosso objetivo é falar de viscosidade, algo que é do dia a dia da vida e do técnico em petróleo e gás. E aí, eu pergunto se vocês já ouviram falar de viscosidade. O que você lembra de viscosidade? Fala para mim aí. Viscosidade para mim, pelo que eu lembro, é como Uhum, é a forma de algum líquido. Ah, se o líquido é uhum. viscoso, ele é Sim, meio, ele é meio denso, né? No caso, sim, sim. meio É, não, grudento, sei lá. não tem uma relação assim exata entre a densidade e a viscosidade, mas é bem razoável o que você falou. No popular, o pessoal expressa isso que você se referiu, que foi claro para mim, dizendo que o líquido é mais fino ou mais grosso, né? Então, a água é mais fina, o mel é mais grosso, mel de abelha, né? Isso aí. E isso é a ideia no popular, usando uma linguajar popular, da viscosidade, né? Mas o que eu quero que vocês entendam? Que, imaginariamente, mas o conceito vem daí, usa essa ideia imaginária, os fluidos internamente têm camadas que se deslocam umas em relação à outra. E isso vai provocar a palavra-chave que está aí expressa, que é o escoamento. Você vê eu mexer com isso aqui, ó, eu estou sem aquele negocinho do Sim, PowerPoint que está a gente tá vendo o cursor, sim. o cursor assim, né? Então, a palavra-chave aqui, gente, essa ideia do popular mais fino e mais grosso, é o escoamento do fluido, né? E aí, a resistência ao escoamento, ou seja, a facilidade ou a dificuldade em escoar, seria, por definição, a viscosidade. Ok? De uma forma mais técnica aí, se te perguntarem para você gravar isso com duas palavras, o que é viscosidade? Resistência ao escoamento. Então, no meu exemplo simples, inicial, o mel tem viscosidade maior. No popular, você diz que o mel é mais grosso que a água. A água seria mais fina, né? Menos viscosa. Por quê? Porque a água tem menos resistência ao escoamento, tá bom? E essa resistência ao escoamento Entendi. é exercida, tranquilo? Se Uhum. quiser me interrompe aí. Essa resistência ao escoamento é exercida por um fluido, né? E aí estou só lembrando, vocês sabem isso, mas um conceito importante, que o fluido pode ser líquido ou gás. Pensando nos três estados físicos mais simples, o sólido, claro, não flui, né? Essa é a ideia. Então, fluido é gás ou sólido. Quando submetido a uma força externa, logo, fluidos ditos de alta viscosidade, é o que no popular você vai dizer que o fluido é grosso, você falou da ideia daquela densidade, você pensou assim, né? Então, esse fluido de alta viscosidade, mais grosso, no popular, exercem grande resistência ao escoamento. Voltando ao mel de abelha, do meu exemplo, ele tem coisas internamente ali na estrutura do mel que resistem a ele escoar. Ele tem um escoamento difícil, tá? Enquanto os de baixa viscosidade exercem pouco ou quase nenhuma resistência ao escoamento. Eu sigo com o meu exemplo da água aí. Pode ser considerado com a força de atrito, ó. Olha que legal, agora ele está indo para dentro do fluido, para as camadas internas, ó. Força de atrito interna do fluido. Você vai falar interna como assim? É a ideia de que você tem uma camada roçando em relação à outra, se movendo em relação à outra, né? Que aparece quando uma camada do fluido é forçada a se mover em relação à outra, percebe? Então, fazendo uma ideia assim macroscópica, pensa numa, só para dar água na boca de vocês, né? Você fatiar um salaminho, né? Não dá água na boca, assim, se o cara tiver com Com fome. certeza. Fatiar o salaminho bem fininho, assim, pingando limão nele. Quando você vai fatiar, então imagina um salaminho fatiado, já está fatiado bem fininho, né? E aí você força essas fatias a roçarem uma na outra. E agora compara outra coisa, que você possa fatiar um queijo, um salame, até porque combina com salaminho. Né? Tem uns queijos assim em formato de tarugo, arredondado, né? Que você pode cortar, fatiar ele que nem um salaminho, assim, né? E aí, se você pegasse agora comparando o salaminho com o queijo, os dois já fatiados, você morrendo de fome, você tentando forçar uma camada dessa, essa fatia que você cortou.
roçando a fatia de queijo no queijo, roçando a fatia de salaminho no salaminho. Eles não vão gerar entre eles atritos idênticos. Se você comparar as fatias de salaminho atritando uma com a outra e a do queijo atritando uma com a outra. Porque eles Ou são produtos seja, diferentes, né? seriam produtos diferentes e esse atrito entre fatias, entre aspas, no exemplo macroscópico que eu dei, Uhum. seria, por definição, a viscosidade. É isso que vai gerar a resistência ao escoamento. O quê? Um atrito maior. Tá claro, gente? Uma resistência ao escoamento maior. Tá Eu só claro, sim, apelei professor. para algo bem macroscópico. Seguindo aqui, ó, a viscosidade de um fluido determina o seu perfil de velocidade dentro de uma tubulação. Para tudo aí, né? Porque isso interessa diretamente a quem, gente? A vocês, ao técnico em petróleo e gás. Né? Por que uma tubulação interessa tanto ao técnico em petróleo e gás? Porque o que mais se faz, e agora eu estou falando do mundo inteiro, né? Nas áreas de produção de petróleo e gás natural, e nas áreas de refino, e o transporte do petróleo, do gás natural e dos derivados, né? Generalizando, fluidos, tá certo? Tanto o petróleo como o gás natural, eles são fluidos, por definição. Eu recordei aqui a definição de fluido, e eu lembro a vocês que a nível de logística no mundo, o gás natural é muito transportado liquefeito, ok? Por quê? Porque é muito mais fácil comprimir líquido do que comprimir gás, ok, gente? Por isso que o gás liquefeito tem uma utilidade, uma importância industrial muito maior. Mas eu estou só falando isso porque ele está falando agora de que aqui, ó, que essa viscosidade do fluido vai determinar o perfil de velocidade dentro da tubulação. Por que que isso interessa direto ao técnico petróleo e gás? Que se você estiver trabalhando numa área de produção petroquímica, num navio tanque, ou bombeando de um tanque para uma refinaria, ou de uma refinaria para um tanque, enfim, bombeando fluidos, você vai exatamente querer saber o quê, ó? A velocidade desse bombeio, né? O perfil de velocidade dentro da tubulação. Por que a velocidade do bombeio decide tudo? Porque é o tempo que você vai levar para encher um tanque, ou para esvaziar um tanque, ou para esvaziar um navio, tá claro? Por razões óbvias aí. Sim. Professor, Hum. então um líquido mais viscoso, ele é mais lento de ser passado de um lugar para o outro, né? Necessariamente, sim, sublinha o que você falou, isso é importantíssimo. Ele é mais lento de passar para um lugar para o outro, por isso, né, eles às vezes são esquentados. Eu recordo a você, a gente vê isso à frente aí, quando eu falo ver, ou numa aula, como é, síncrona, ou eu mando o material para vocês, mas é importante o meu destaque frente à tua pergunta, que quando você esquenta, em regra, né, a viscosidade diminui. Onde é que você enxerga isso na cozinha, no dia a dia da cozinha? Você põe, vai fritar a batata frita com óleo de soja. Quando você coloca o óleo de soja ou o azeite, que você se preferir, né? Na frigideira a frio, ele tem uma viscosidade. Quando você mal ligou o forno, ele fica fininho já, né? Ele começa a escoar rápido. Ou seja, o aumento da temperatura diminui a viscosidade, tá claro? E vice-versa. Então, Entendi. colando do seu exemplo, se você quiser me interromper, os de maior viscosidade têm maior dificuldade de bombeio e de escoamento. Tanto que, né, alguns derivados de petróleo, os mais viscosos, por exemplo, o óleo combustível e alguns lubrificantes, que são bem mais viscosos, eles necessariamente são bombeados de um terminal para um navio, de um navio para uma refinaria, enfim. Esses bombeios em dutos ocorrem a quente. O duto tem um invólucro, né, e que ele é aquecido com vapor d'água, entende? Enfim, se você pensar no Entendi. petróleo, eu fico destacando isso para vocês, que não adianta eu falar de um monte de conceitos e não usar isso no curso de vocês, né? O petróleo, em resumo, assim, se vira nos 30 do petróleo. Você tem os derivados leves, médios e pesados. O que são os leves? O gás natural, né, e a gasolina, principalmente. Chama de leve porque é volátil, né, e por acaso, tem a ver com nossa conversa, é pouco viscoso. Né? Em regra, a viscosidade aumenta quando a volatilidade diminui. O que é volatilidade? Facilidade em
evaporar. Tá certo? Isso Então que quanto maior o ponto de ebulição, mais difícil por sim, mais exemplo, difícil de quê? de O ponto de ser mais ebulição viscoso ainda. maior é a volatilidade maior. Não, Então perdão, desculpe, eu errei. Perdão, ó, o ponto de ebulição maior demora mais a evaporar, tá certo? isso. Aí a Isso é a volatilidade é menor. volatilidade menor, eu falei. Tá correto o que eu disse agora, ok? Entendi. Então, usando seu exemplo de novo, ponto de ebulição maior, volatilidade menor. Provavelmente a viscosidade é alta, Sim, sim. tá? Aham. Exemplo do querosene em diante. Alguns óleos lubrificantes têm ponto de ebulição alto. O que é alto? Acima de 200 graus já se considera alto. Veja, estamos falando de hidrocarboneto com ponto de ebulição acima de 200 graus, né? Ou seja, Sim. já é bem viscoso. E aí o que eu destaquei, eles precisam de dutos com aquecimento em volta. Né? Você vê o duto no visual dele que ele é aquecido em volta. Aham. É O isso. diesel, Isso eu acho é... que também. Oi? O diesel também eu acho que tem O um ponto. diesel ele tem um limite já, assim, ele é razoavelmente fluido na temperatura ambiente no Rio de Janeiro. Sublinhe isso. O Porque aqui é diesel mais numa quente. região polar, ele fica comprometido o bombeio dele, Aham. entendeu? Isso é Entendi. muito estudado, gente, tem tudo a ver, não só esse estudo da viscosidade, mas o que acontece na prática no mundo. A adição nos dutos, né, de algum composto que reduz a viscosidade na mistura com o derivado sem comprometer as propriedades do derivado. Exemplo, os Estados Unidos têm uma área gigante de produção de petróleo no Alasca. O Alasca é gelado o ano inteiro, né? E o Alasca bombeia para a Califórnia, que é uma região desenvolvida dos Estados Unidos, consumidora de... Aliás, teve problema semana passada lá de hackers, né, nas áreas de bombeio, especificamente, nos softwares de bombeio, né? Na eletrônica, vocês ouviram isso? Em mídia aí, né? Enfim, eu só estou destacando que Acho que sim, lembrei. quando você está em regiões frias, esse bombeio fica complicado. Por quê? Resumindo, terminando essa ideia, porque quando você diminui a temperatura, aumenta a viscosidade, ok? Isso aí. O conceito, seguindo aqui, então, me interrompa se quiser. O conceito de viscosidade, ele, né, o cara da ciência, ele trabalhou em um monte de áreas, incrível. A gente conhece ele das leis, né, que a gente estuda no segundo grau, primeira e segunda lei de Newton, mas ele foi lá dar a contribuição dele no conceito que a gente está estudando. Então, quem estudou viscosidade e clareou tudo que a gente está falando aqui, Isaac Newton, né? Ele definiu a viscosidade a partir de um conceito de tensão de cisalhamento provocado aquilo que a gente falou, que eu inventei a ideia do queijo lá em cima do salame, né? Mas, enfim, ele pensou na movimentação de uma camada de fluido sobre outra. Ele introduz essa ideia. Ou seja, pelas forças internas de atrito, entre camadas, entre aspas. Está claro, gente? Aquele papo que a gente puxou lá no início, quem pensou isso primeiro? O Isaac Newton. Né? Nenhum professor é tão inteligente assim. Né? Tem grandes inteligências que nos guiam, né? E o Isaac Newton é uma dessas maiores aí. E ele, humilde, só a curiosidade dele aí, gente, ele tem tudo a ver com a hidrostática, ele recebeu algum prêmio lá, não tinha Nobel na época dele ainda, mas, enfim, ele foi premiado pela Academia de Ciências da época, e ele humildemente disse que tudo que ele aprendeu é porque ele tem uma frase dele, ele se debruçou sobre ombros de um gigante. Ele estava dizendo, falando, se referindo ao Galileu. Ele disse que, na verdade, tudo que ele idealizou foi porque o Galileu ensinou alguma coisa a ele. Curiosamente, mais uma curiosidade, ele morre, o Galileu, no ano que o Newton nasce. É incrível isso, né? Acho que eles não viveram concomitantemente. Essa é uma curiosidade. Mas ele pensou isso primeiro, né? Em seu estudo, o Uhum. Newton assumiu que a viscosidade seria independente do tempo para um mesmo fluido e também não deveria variar em função da intensidade das tensões de cisalhamento aplicadas. Que mais? Passei para baixo. É isso, gente. Eu vou enviar para vocês
alguma coisa mais sobre viscosidade, mas é o que eu queria falar hoje aí, diferenciar. Eu vou compartilhar até, vou parar o compartilhamento e falar para vocês de viscosidade cinemática e dinâmica, e encerro falando disso. Cadê o compartilhamento? É só voltar para a tela aqui, ó, né? Parar a apresentação, e aí eu termino falando para vocês, estão me vendo aí agora, né? Que existem duas viscosidades, uma chamada viscosidade cinemática e outra chamada viscosidade dinâmica, né? A viscosidade dinâmica tem várias unidades de viscosidade dinâmica, elas usam a ideia da massa no conceito de viscosidade, nas unidades de viscosidade dinâmica. E a viscosidade cinemática, ela não fala em massa, nas unidades de viscosidade cinemática. Você converte uma na outra dividindo pela densidade. Resumindo, uma delas considera peso, a outra não. Eu vou gravar uma aula disso para vocês, tentando, claro, focar a aula nos ensaios de controle de qualidade do petróleo e gás. Qual ensaio que a gente falou? Viscosidade. A curiosidade é que existem vários. O que eu falo de vários? Eu talvez tenha trabalhado com uns 6 ou uns 10, mas existem, sem exagero, gente, dezenas de testes de viscosidade diferentes. Claro, por conta dos diferentes, o quê? Fluidos, né? O que a gente estudou o tempo todo aí? Que a viscosidade tem a ver com o fluido que você está estudando. Falamos um pouco da relação da viscosidade com o ponto de ebulição, né? Relacionamos com a volatilidade. Então, claro que quando você vai para um mundo de petróleo e gás, em que você tem grande variação na viscosidade, você exige viscosímetros, que é o aparelho que mede a viscosidade, diferentes. E é essa aula que eu quero montar e enviar para vocês, ou em alguma aula próxima, síncrona ou não, com algum material preparado para mostrar para vocês a viscosidade no laboratório. Um pouquinho mais dessa teoria e um pouco mais também do uso prático disso. Tá bom? Eu não estou mandando vocês embora, eu vou só interromper a gravação aqui. Tá? Se eu interromper, que aí fica o filme menor.